Olá, estamos aqui direto da ISC Brasil, no stand do NetSeg, apresentando um videocast com os principais profissionais dessa nossa indústria de segurança, né? Então hoje eu vou pedir aqui para apresentar, temos uma mesa repleta de professores no nosso segmento aqui, né? Estamos aqui com a doutora Patrícia Pinheiro, estamos aqui com o André Sucupira e o Edson Fonte, grande amigo antigo do nosso mercado. Eu vou pedir para cada um de vocês se apresente e a gente em seguida continua aqui. Por favor, doutora. Bem, olá a todos, obrigada. Está sendo ótimo estar aqui no evento, na feira. Eu sou Patrícia Peck Pinheiro, sou advogada especialista em Direito Digital, sócia do Peck Advogados e conselheira titular no Conselho Nacional de Proteção de Dados. Que legal, bacana. Vamos lá? Vamos lá, meu nome é André Sucupira, sou diretor jurídico de governança e gestão e DPO do SERPRO, e conhecendo a feira aqui, essa área de segurança tão importante. Muito obrigado. Legal. Bem, olá a todos, meu nome é Edson Fontes, minha área de atuação é segurança da informação, já há alguns anos, sou membro da ABSEG, é bom lembrar isso, e a gente está aqui para participar dessa conversa e atualmente eu estou na NTT Data. Bacana, muito legal. Foi bem lembrado, Edson, porque a gente tem o apoio da ABSEG, quase todas as ações que a gente vem fazendo, né? A gente tem aí a honra de participar junto com a ABSEG desde os primeiros eventos feitos aqui na ISC Brasil, então é muito bacana. E a gente trouxe como tema esse ano falar um pouco da tecnologia de segurança, né? Principalmente voltado para a questão entre privacidade e segurança, né? Trazer um pouco o que o pós-pandemia modificou, qual é a tendência desse mercado, por favor. Bem, primeiro acredito que nós temos um período de pós-pandemia agravado com as questões relacionadas à segurança e privacidade. Você tem já um formato de um modelo híbrido de trabalho, nós estamos usando mais recursos de mobilidade, usando mais recursos de nuvem também. E aí isso tudo, eu costumo dizer que o bandido fez upgrade na pandemia, ele passou crise e ele migrou para o cibernético. Então ele está agora sequestrando dados e não mais pessoas ou animais domésticos. Então existe uma preocupação maior do ponto de vista de segurança pública e segurança privada, tanto no uso de recursos tecnológicos para prevenção, né, vai de câmeras de videovigilância aos recursos de autenticação que chegam até o uso de biometria e reconhecimento facial e, ao mesmo tempo, esse mesmo período de 2 anos, nós temos a plena vigência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no Brasil e estamos sujeitos a uma regulamentação nova e à fiscalização da autoridade. Logo, como a gente diz, um olho no peixe, um olho no gato, né? Verdade. Precisa se proteger do bandido, mas atender à legislação também de proteção de dados pessoais. Perfeito, excelente, né? E vamos ver a opinião aqui do governo, esse Big Data, né, que é a CEPRO, nesse quesito, né? Esse ponto que a PEC trouxe é muito importante, porque após a pandemia nós tivemos um aceleramento da digitalização. A gente lá no SERPRO, né, nós temos mais de 1.500 serviços digitalizados, batendo quase 2.000 serviços públicos digitalizados. E aí com isso a gente tem a questão da segurança. A Patrícia na palestra tocou bem, né? Um dos pilares muito importantes da LGPD é a questão da segurança, da prevenção. Então, a gente vê que hoje as empresas, né, tendo em vista esses últimos incidentes, principalmente no governo, de ransom e outras questões desse tipo, aumentaram, né, o investimento e a preocupação com o tema da segurança cibernética. Então, a gente vem tendo um amadurecimento dentro do poder público muito grande, tendo como realmente, efetivamente, esse pilar da segurança muito forte, né? E entendendo o seguinte, já que a gente migrou, né, para um mundo virtual, então a gente precisa adequar a nossa segurança ao mundo virtual. Antigamente a gente investia em segurança patrimonial e segurança física, né, contratação de guarda armada. Hoje em dia, né, você não vai precisar mais, vai precisar de um bom sistema de segurança para promover um bom SOC ali, que é o cara que vai te dar a segurança. Então, a gente vê esse movimento da digitalização, desse aceleramento como muito importante e a segurança sempre dando esse background aí para proteger todo esse mercado novo que está surgindo. Não, muito legal, André, até porque eu tive recente no espaço de controle da Seguro Pro,
aqui na área da Lapa, né? E eles mostraram uma coisa muito interessante, sabia? Eles falaram o seguinte, um pouco do que você está contando. A tecnologia não vai substituir o ser humano na segurança, mas ele está por trás desse ser humano. Ele está apoiando, ele é um olho a mais do próprio homem, né? Então eu achei muito interessante essa analogia que ele fez, comparado com o que você está trazendo aqui. Mas eu quero ouvir o professor. Conta pra gente o que você me diz. Bem, eu vou complementar aí o que eles falaram, muito importante aí. Eu acho que a pandemia empurrou uma série de questões, né? Primeiro que forçosamente descentralizou as empresas, né? De uma hora para outra, aquilo que a gente dizia, não, se a pessoa não puder vir, vai trabalhar de casa, né? E às vezes chegava o pessoal de segurança, mas espera aí, como é que vai trabalhar de casa? Não pode. Chegou a pandemia, só vai todo mundo para casa, né? Porque a primeira coisa, pessoal, a gente tem que se lembrar que o que é mais importante para a empresa são os objetivos corporativos e a realização do negócio. É lógico, a segurança tem como objetivo possibilitar que essa execução do negócio aconteça de uma maneira segura, né, para a empresa, mas aconteceu uma aceleração. Então, novos desafios, né, quer dizer, olha, os computadores das empresas estão na casa das pessoas, né, e às vezes a gente não está preparado para isso. As empresas têm que se arrumar, né? Está se usando equipamentos pessoais com dados da empresa, pode, não pode, né? O que eu digo é, empresa, pare, pense e dê uma solução adequada. Todas as empresas agora elas vão ter que tratar disso, elas já estão tratando, mas realmente a pandemia deu esse empurrão, né? O André falou muito da digitalização, quer dizer, as empresas também, quer dizer, cada vez mais eu quero menos papel, mas junto com isso eu tenho a questão jurídica, né? Eu quero digitalizar, e lá na frente alguém vai dizer, tá bom, eu digitalizei, mas isso aqui vale como prova, né? Tem validade jurídica, né? Então, às vezes a gente teve que fazer várias ações e agora eu acho que está arrumando a casa. Eu acho que são ações que não voltam atrás, né? Mas que são ações que vão trabalhar, vão acontecer em paralelo, digamos assim, com o mundo tradicional. E a gente tem que tirar o melhor de cada um desses mundos. Perfeito, até o judiciário está usando muito isso, né? Sim. Coisa que antigamente não servia como prova, um WhatsApp, um e-mail, hoje já estão aceitando, uma assinatura digital, né? Esses DocuSigners da vida que está facilitando o dia a dia da gente, né? Acho que é super importante. Né? A gente já vive a testemunha máquina e a prova eletrônica há mais de 20 anos, né? Em termos de decisões do judiciário, consolidado por STJ e STF. E acredito, sim, que a gente está num processo, uma dinâmica de ter que deixar regras claras. Elas precisam estar escritas, registradas, documentadas. Não adianta só uma instrução verbal, né? Porque isso depois, num dado momento, fica desafiador dizer se eu orientei ou não adequadamente, seja um profissional que é o colaborador da empresa ou seja um prestador de serviço. Então, essa regra clara, ela precisa estar estabelecida e também que você consiga trabalhar o lado da campanha educativa, da cultura. Leva mais ou menos 3 gerações para a gente construir bom senso coletivo, aquilo que fica impregnado na sociedade, né? O que o avô passou para o pai, que passou para o filho. Então, isso, em média, são faixas de 30 anos, você vai chegar a quase 90 anos, que leva para uma construção de um bom senso coletivo consolidado, por mais que a gente tenha acelerado a sociedade, sociologicamente falando, biologicamente falando, ainda leva bastante tempo para que a gente construa isso. E talvez seja um motivo pelo qual a gente debate, né? Pô, mas não é um bom senso a pessoa usar um fator duplo de autenticação? Como é que não usa uma senha segura? Como é que passou a senha para o outro? Como assim que você não guarda o notebook na mochila e a mochila na mala do carro? Quer dizer, para algumas pessoas, isso já está muito concretizado, estabelecido, e ela já tem uma família e já tem um ambiente de trabalho que dá esse exemplo, que dá essa orientação. Para outras, não. E a gente está vivendo uma jornada de um jovem que passa uma inclusão digital no Brasil com uma idade média de menos de 6 anos. E nós temos a melhor idade, ou seja, o idoso, que também está cada vez mais incluído digitalmente, inclusive na relação com o setor público, com a sua aposentadoria, com todas as suas relações, né? O vovô mandando o WhatsApp para o netinho e depois caindo numa golpe, né? Quer dizer, porque você vai estar sujeito a isso. Então, o fator de educar em segurança cibernética e o saber usar ferramentas, saber usar recursos de privacidade, saber seus direitos e seus deveres, que a lei não traz só direitos, ela traz deveres para todos, é essencial. Eu acho que nós aqui no Brasil estamos num momento muito importante, porque isso acelera a economia. Se a gente fizer bem o dever de casa, nós estamos vivendo a corrida robótica,
Acho que a gente está vendo muito isso aqui na feira, quer dizer, tudo que você já tem com capacidade de uso de drone, de inteligência artificial, da robotização, mas para ter um Brasil digital sustentável, ele precisa trabalhar com ética, transparência e segurança, né? Então esse pilar segurança é essencial. Perfeito, isso me lembrou essa questão que você falou das idades, passando de pais para filha, a questão da memória celular, né? Isso está inscrito na gente, não tem como a gente dividir muito essa questão, né? A cibersegurança ainda não chegou na memória celular, ainda estamos precisando chegar nisso. Quando juntaram no Biotech e põe um chip de segurança aqui, e aí a gente atualiza o software da máquina humana, vai ser muito bom. Só não pode ser hackeado, né? A gente tem um chip externo, que é o celular. Isso sim. Você já falou de cautela, você falou do alerta, acho que vai bacana isso. Eu só vou deixar uma última pergunta para vocês, que é a seguinte. A gente precisa perder a privacidade para ter segurança? Não acredito nisso. Eu acredito sim que você vive numa sociedade de escolhas. Se a gente volta e meia, todo ano faz um aniversário do 11 de setembro e sempre avaliamos, e até hoje acho que a nossa maior, o legado que aconteceu do 11 de setembro não só foi aprender mais sobre disaster recovery e plano de continuidade, que acho que isso se tornou uma lição para todas as instituições, mas até hoje passamos por checagem em aeroportos, com outros procedimentos. Nós vamos para as cidades inteligentes e se discute assim, qual a possibilidade de um carro inteligente ser atacado de forma remota e aquele artefato, né, aquele objeto hoje poder ser conduzido para se tornar uma ameaça, né? Então você já tem o carro, o caminhão, o trem, o avião, tudo isso em cidades inteligentes ficando inteligentes, né? Você poder assumir o controle da mobilidade urbana, dos semáforos, tudo isso. Então assim, a segurança, ela no final do dia, ela é para garantir a própria privacidade dos indivíduos, mas ela não pode a privacidade se tornar um escudo de proteção de crime. E aí por isso que você cria a exceção dentro da privacidade e da segurança pública, né? Então você tem que harmonizar os dois. Só complementando isso que a Patrícia falou, é muito interessante, porque as pessoas acham, né, que a LGPD veio para inibir, né, o tratamento de dados. Muito pelo contrário, ela veio para estimular, para fomentar, mas desde que você tenha responsabilidade, desde que você trate baseado nos princípios, né, e ali você tem o princípio da precaução e da segurança. Então eu acredito que, muito pelo contrário, eu acho que dá para a gente casar a segurança com a privacidade e ir muito além, né, da gente poder sim empoderar o titular de dados para que ele tenha, sim, o gerenciamento dos seus dados. Eu acho que o que vai importar no final das contas é o quanto de gerenciamento esse titular tem e o quanto de aculturado ele está, para que ele possa exercer o seu poder. Eu acho que essa é a grande questão. E, André, não existe nem privacidade absoluta, nem segurança absoluta, não, com toda certeza. Isso dá outra conversa, né? Porque quando eu viajo daqui para o Rio de Janeiro, eu quero que o avião tenha 100% de segurança, né? Mas isso é outro debate, né? Mas eu acho que dá para conviver harmoniosamente. Agora, o grande risco em função dessa tecnologia toda que nós temos aí, né? A gente tem a ala do bem e tem a ala do mal, né? E os criminosos, tá certo? Porque o crime organizado, ele é crime e ele é muito organizado, tá certo? Então, na realidade, ele se aproveita muito da tecnologia, né? E é isso que a gente tem. Eu acho que a questão segurança e privacidade, a gente consegue ter uma boa harmonia. Agora, como a gente combater essa questão do crime, né? É um mundo que a gente precisa, porque inclusive é o seguinte, a gente brinca, eu não vou dar meu nome na farmácia por isso, cara, tá certo? Seu nome, seus dados, seu maior banco de dados, seja público ou seja privado, seja, né, nos vazamentos aí, já estão na Dark Web. E Edson, é importante eu trazer esse exemplo, né? O CEPA hoje é responsável por fazer a prova de vida do INSS. Sim. E a gente faz isso com validação facial, né? Então a gente contratou uma ferramenta, o Liveness, que você identifica que você é você naquele determinado momento. Não é nem com batimento de foto, né? Então a gente usa a segurança e a gente usa a privacidade para prevenir, né? Então a gente precisa entender que se de um lado, né, o lado do mal avança, o lado do bem também avança, né? E eu acho que a questão da privacidade, da proteção de dados, eu acho que é o maior trunfo que a gente tem
para a gente impedir fraude, para a gente impedir todo tipo de crime cibernético, porque é com base nesse tratamento responsável dos dados que a gente vai conseguir reduzir muito esses índices aí de incidentes e tudo mais. Excelente. Gente, pelo jeito que vocês viram, tivemos uma aula aqui na ISC Brasil, foi muito bacana. Eu quero agradecer a cada um de vocês pela disponibilidade e tempo de vir aqui prestigiar o nosso espaço. Muito obrigado. Espero vê-los em breve em novas oportunidades. Obrigada. Obrigado. Até a próxima. Até a gente. próxima. Tchau. Tchau.